Olá, bem-vindo aqui, mais um papo, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Você gostaria de ser um pouco mais eficaz na sua capacidade de agir, da sua proatividade? Porque eu tenho observado, conversando com as pessoas, né, e até um assunto que eu abordei parcialmente lá na live que eu fiz, lá no Instagram, falando sobre ação, né, que dentro do conteúdo de círculo de preocupação e círculo de influência, tá, que é um tema abordado pelo Stephen Covey, existe uma divisão entre a influência, tá? Porque algumas coisas são de influência direta, ou seja, você diretamente influencia. Algumas coisas são de influência indireta, você influencia indiretamente. E algumas coisas você não tem influência. Então, você perde sua capacidade de agir, pensa isso como pai, pensa isso para a vida, né? Porque às vezes você até não é tão eficaz na sua ação, você não age tanto como pai porque a sua preocupação está numa área que você não pode, que você não tem influência nenhuma. Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, você tem influência sobre a maneira que você se comporta com seu filho. Você tem influência sobre a maneira que você responde ao estímulo que ele te dá no comportamento dele. É você que faz isso. Você que faz. Tá? Você é o educador do teu filho. O comportamento dele, você não diretamente, né, define a vida dele. Entende? Você tem uma influência indireta sobre a maneira como ele vai decidir, escolher as coisas na vida, mas você pode influenciá-lo. Você não pode, por exemplo, influenciar diretamente, você não tem influência direta sobre a maneira como o teu cônjuge vai agir com o teu filho. Você pode, em particular, conversar, falar, olha, isso que você fez, eu fiquei quieto lá quando você falou com o filho, ou fez a regra ou não, e eu gostaria de colocar algumas outras ideias. É uma influência indireta. Você está atuando com o teu filho, indiretamente, através de conversar com o teu cônjuge. Influência indireta. Agora, tem coisa, gente, que a gente às vezes se aflige e gasta tempo que você não tem influência nenhuma. Você não tem controle total sobre o mundo, você não tem controle total. É claro que você deve exercer o máximo controle possível, né? Escolhendo a escola e conversando com professores, participando lá, por exemplo. Mas, por exemplo, se você não exerce a influência que você pode para educar teu filho e para que ele possa aprender a escolher o certo e o errado. Se na influência indireta você não faz essa parceria com o teu cônjuge para que ele faça isso também, e você quer controlar ele quando ele está lá na escola, fica complicado, está fora. Entende? É uma influência que você não tem, não diretamente. Pode ter indiretamente através dos professores, mas entende que foge ao controle? Isso bate muito de acordo com o conceito de moral. Moral é você capacitar o teu filho para que ele possa tomar decisões, mesmo quando você não está presente. Agora, você querer controlar ele, né? Por exemplo, como esse exemplo de algumas escolas, eu já perguntei lá numa live, sobre se achava interessante ter vídeo, por exemplo, filmando a câmera dentro da sala. Tem escolas que oferecem esse serviço. Isso não incentiva a moral, isso incentiva um processo amoral. Porque se ele vai agir direito porque você está olhando, e quando ele vai no recreio, por exemplo, que você não está olhando, ele não precisa mais agir direito? Entende que isso é amoral? O que é moral? É você ensinar teu filho a escolher certo. Agora, você vai fazer isso se você, em vez de ficar preocupado com o momento que você não está sob o seu controle, você usar o teu tempo no momento que está sob o seu controle, que está lá dentro da tua casa, né? E você dá atenção para o teu filho, para educá-lo. Compreende? Às vezes a gente está preocupado com uma coisa que a gente não tem controle, pelo menos, né, não completamente, mesmo que possa ter uma influência, mas em muitos aspectos não tem controle nenhum, mas porque ele vai conversar com um coleguinha, por exemplo, que tem uma ideia errada lá qualquer. Agora, quando você está com ele que você pode influenciar, não aproveita. Captou a ideia? Então, controle direto, controle indireto, e controle inexistente. Aproveita na hora que você tem controle direto e faz o seu trabalho, é o que você pode fazer, né? Faz parceria com o teu cônjuge, indiretamente influencia para que possa também contribuir, e com o professor, com todo mundo que você pode. Agora tem um momento que ele vai ter que ter aprendido. Que isso seja quanto mais tarde possível, mas uma hora vai rolar. Compreendeu o conceito? Se não compreendeu, coloca aqui, tá? Compartilha aqui a ideia, se achou interessante a ideia também, comenta aqui, se achou legal essa reflexão, compartilha com outras pessoas, porque, gente, a gente às vezes está perdendo muito tempo
que poderia estar dando tempo de qualidade para a criança. Às vezes você não tem muito tempo para o teu filho, mas quando você tem, você não está dando tempo de qualidade. Meio que é um puxãozinho de orelha aí, né? Porque aí você tem controle direto. Fechou? Vamos trabalhar a hora que a gente pode para a gente não ficar aflito a hora que a gente não pode cuidar. Beleza? Grande abraço, continuamos conversando aí. E uma coisa importante. E lembra de uma coisa, se você não fizer isso, quem vai fazer? Grande abraço, até o próximo papo. Tchau.